Olá pessoal, por um lado, parece que tudo em nossa vida pode ser explicado pela ciência e pela teoria das probabilidades se quisermos, mas muitas vezes o destino confunde até os especialistas mais experientes. Você alguma vez já ouviu falar da mística lei dos casos emparelhados? Ela reza que se algum evento raro aconteceu na vida, provavelmente ocorrerá novamente em breve. Essas coincidências místicas ocorrem especialmente na prática médica e até agora ninguém conseguiu explicá-las logicamente. No vídeo de hoje falaremos sobre várias coincidências incríveis que ficaram famosas no mundo todo. Vamos lá! Neil e Rob. De acordo com os resultados de uma investigação realizada por um jornalista da publicação britânica BBC, a chance de conhecer seu próprio sósia não é tão grande quanto parece. A probabilidade é menos de 1 em 1 trilhão. No caso, estamos falando de 100% de semelhança, onde até o tamanho das orelhas é igual. Mas conhecer uma pessoa que se parece bastante com você é muito mais fácil. E aqui está a prova. Esses dois caras, chamados Neil Douglas e Robert Sterling, acidentalmente acabaram a bordo do mesmo avião. E eles não são parentes, nem se conhecem. A história é a seguinte: um dos caras acidentalmente tomou o lugar do outro em um voo para a Irlanda. Quando Neil foi falar com Rob para mudar de lugar, ele se virou e, a surpresa de ambos superou todos os limites. Era como se os dois estivessem olhando seu próprio reflexo no espelho. Enquanto isso, os passageiros do avião olhavam para eles e riam, conta Neil. Mas a história não terminou aí. Depois disso, Neil e Rob se encontraram na recepção do mesmo hotel e mais tarde seus caminhos se cruzaram de novo em um bar. Foi então que esses caras decidiram que o universo simplesmente estava mandando eles passarem algum tempo juntos. Os caras tiraram algumas fotos e uns dias depois o mundo inteiro começou a falar sobre eles. E entre os comentaristas nas redes surgiram mais alguns gêmeos de barba ruiva. Incrível, né? Megan e Holly. Essas mulheres não se viam há quase 40 anos, mas um acaso voltou a reuni-las. O que aconteceu foi que nos distantes anos 70, as meninas foram parar em diferentes orfanatos na Coreia do Sul, e depois de algum tempo, elas foram adotadas por famílias nos Estados Unidos. Megan cresceu no estado de Nova York e sua irmã Holly na Virgínia. Elas já nem se lembravam do rosto uma da outra quando um verdadeiro milagre aconteceu. Um dia, Holly conseguiu um emprego como enfermeira em um dos hospitais da cidade de Sarasota, na Flórida. Ela começou a trabalhar no 4º andar. 3 meses depois, Megan começou a trabalhar no mesmo andar. As mulheres acabaram no mesmo turno e rapidamente se tornaram amigas. Não demorou e elas começaram a notar coincidências suspeitas nas histórias de vida uma da outra. Ambas foram abandonadas pelos pais, ambas viveram em um orfanato sul-coreano e depois foram parar em famílias nos Estados Unidos. Holly então sugeriu que Megan fizesse um teste genético para confirmar suas suspeitas de parentesco. O kit de teste de DNA foi encomendado no Canadá. Quando uma resposta positiva veio do laboratório, as duas mulheres não conseguiam acreditar na sua sorte. Se isso não for o destino, não sabemos o que é. Thank you. Oh, you're welcome. Laura Buxton. Este é o tipo de história que não daria para inventar nem se quiséssemos. Quer dizer, mesmo se alguém a imaginasse, ninguém acreditaria nela. Ela aconteceu em 2001. Uma menina inglesa de 10 anos chamada Laura Buxton foi ao condado de Staffordshire para a festa de bodas de ouro de seus avós. Lá, ela teve uma ideia incomum: soltar um balão de hélio vermelho com uma mensagem. Laura prendeu um bilhete a ele no qual pedia para que a pessoa que o encontrasse o devolvesse no endereço anotado. O bilhete de Laura voou pelo céu da Grã-Bretanha por pelo menos 250 quilômetros e aterrissou no condado de Wiltshire. Ele foi encontrado por um fazendeiro local que logo se lembrou que seus vizinhos, os Buxton, tinham uma filha justamente chamada Laura. Só que esta era outra Laura, como você já deve ter adivinhado. Foi assim que as meninas, que eram charás de nomes completos, se conheceram. Elas logo descobriram que tinham a mesma idade, uma aparência semelhante e hobbies parecidos. Além disso, elas tinham os mesmos animais de estimação: um labrador preto, um coelho cinza e um porquinho da Índia. Incrível, não é mesmo? Elas se corresponderam e conversaram por telefone por algum tempo. Não demorou muito e elas se conheceram na vida real e são amigas até hoje. Às vezes, uma simples coincidência pode resultar em uma amizade para a vida inteira. Martine de Jonge.
Você provavelmente já ouviu falar alguma vez sobre o efeito borboleta. Ele diz que alguma coisa insignificante em um sistema pode ter sérias consequências não apenas dentro dele mesmo, mas também fora dele. Para explicar em palavras simples, às vezes os minutos que você passou procurando sua carteira na sala do seu apartamento podem salvar sua vida. Algo semelhante aconteceu na vida do ciclista holandês Martin de Jonge. Por causa de sua profissão, o atleta precisa viajar constantemente pelo mundo e as aeronaves já se tornaram sua segunda casa. Em julho de 2014, ele tinha que fazer outra viagem de sua cidade natal, Amsterdã, à Malásia, onde trabalhava, treinava e competia constantemente. O cara comprou uma passagem para o voo número 17 da Malaysian Airlines, mas no último momento encontrou uma opção mais barata com uma escala em Frankfurt e decidiu trocar. Esta decisão mudou seu destino, pois o avião do voo 17 da Malaysian Airlines caiu na região de Donetsk no dia 17 de julho de 2014. Todas as 298 pessoas a bordo morreram. Mas a coisa mais incrível nesta história é que alguns meses antes, Martin escapou da morte em outro avião da mesma companhia aérea. Estamos falando do voo 370 que ia da Malásia para Pequim e desapareceu em algum ponto do Oceano Índico no dia 8 de março daquele ano. A bordo haviam 239 pessoas, mas seus corpos e os destroços da aeronave nunca foram encontrados. Naquela ocasião, Martin também decidiu comprar passagens para outro voo para Pequim no último momento. Ele decolou só meia hora depois do infeliz voo número 370. O que será isso? Uma intuição incrível ou uma sorte fantástica? Provavelmente um pouco de cada. William, Carlos, Jorge e Wilber. Você acha que histórias com crianças trocadas na maternidade só acontecem em programas de TV? Claro que não. Aqui está um caso que aconteceu uma vez em Bogotá, a capital da Colômbia. Tudo começou no verão de 2013, quando em um dia de folga, duas amigas chamadas Janet e Laura foram a um açougue local comprar costelas para um churrasco. Ao chegar lá, uma das meninas viu, para sua surpresa, um colega de trabalho chamado Jorge atrás do balcão. Ele, no entanto, fingiu não conhecê-la. Talvez ele esteja envergonhado por seu emprego de meio período, pensou Janet. Mas a amiga falou para ela que o nome daquele cara era William e ele trabalhava lá todos os dias, de manhã até à noite. Na segunda-feira seguinte, a garota chegou ao escritório e decidiu contar essa história engraçada a Jorge, dizendo que ela devia ter visto o irmão dele na loja. O cara riu e contou que ele realmente tinha um irmão, só que o nome dele era Carlos, e além disso eles eram completamente diferentes. Depois de algum tempo, Janet mudou de emprego, mas essa história não saía da cabeça dela. Ela decidiu encontrar a página do açougueiro no Facebook e mostrá-la ao ex-colega de trabalho. O cara simplesmente ficou surpreso ao ver sua semelhança com William. Ele começou a olhar as outras fotos postadas no perfil e então se deparou com uma foto de William com seu irmão Carlos, ou melhor, com o irmão gêmeo de Carlos, como você deve ter adivinhado. O que aconteceu foi que em 1988 os caras simplesmente foram trocados. Isso porque o Carlos, em algum momento, foi levado de Santander para o hospital de Bogotá devido a problemas de saúde. Lá ele foi confundido com William e mantido no hospital da capital. Logo recebeu alta com seu suposto irmão Jorge, que na verdade não era irmão dele. E o William, erroneamente, foi enviado para Santander para junto de Wilber. Ou seja, é uma história bastante complicada. Então, todos se conheceram 25 anos depois. Jorge, Wilber, Carlos e meu amigo William. E embora a princípio esses 4 colombianos não quisessem acreditar no que estava acontecendo, agora estão gratos ao destino por terem sido reunidos. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Ay, señor, qué... ¿Cómo le va? Uy, señor, perdóname. Shu e o menino se afogando. Outra coincidência incrível ocorreu em uma pequena vila chinesa. Lá, um senhor chamado Shu salvou um menino que estava se afogando em um rio local. Ele e sua esposa ouviram a criança gritar nas proximidades e correram para salvar o pequeno, apesar do estado de saúde e da avançada idade de Shu. O menino estava brincando ao lado de sua avó e, por descuido, caiu na água. Felizmente, ele foi resgatado e rapidamente levado ao hospital, onde uma coincidência incrível foi revelada. O pequeno devia ao idoso não só o seu resgate, mas também sua existência, já que 30 anos antes, Shu também salvou seu pai naquele mesmo rio. Esperamos que o filho desse menino seja mais cuidadoso para que o corajoso velhinho não precise pular no rio pela terceira vez.
Lu e Zheng. E esse jovem casal da China descobriu acidentalmente que já se conheciam indiretamente muitos anos antes de se conhecerem. Durante os preparativos para o casamento, Lu decidiu vasculhar fotografias antigas de seu noivo Zheng para surpreendê-lo no dia da celebração. Para sua surpresa, no fundo de uma das fotos, ela encontrou um rosto familiar. Na foto tirada 16 anos antes, a mãe de Lu aparecia no fundo. Em 2000, ela estava de férias no mesmo lugar que o pequeno Zheng e sua família, e acidentalmente acabou na mesma foto que o seu futuro genro. Donald Trump e os Simpsons. Você provavelmente já ouviu falar mais de uma vez que a série Simpsons previu o futuro em várias ocasiões, por exemplo, no caso da aparição da Lady Gaga no Super Bowl ou na vitória da Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014. Se trata de uma mera coincidência ou da genialidade dos roteiristas, ninguém sabe, mas o incidente a seguir realmente surpreendeu o público. Muitos afirmam que os Simpsons realmente previram uma história inesperada nas eleições para a atual presidência dos Estados Unidos. No entanto, nem tudo é tão simples. Sim, em 2000, ou seja, 16 anos antes do início da corrida presidencial entre Donald Trump e a ex-secretária de Estado dos Estados Unidos Hillary Clinton, foi exibido um episódio da série em que um famoso empresário foi chamado ex-presidente antes da vitória de Lisa Simpson. No entanto, ele nem apareceu na tela. As cenas em que ele estava atrás do púlpito e hipnotiza Homer com seu famoso corte de cabelo surgiram já em 2015, quando Trump já participava oficialmente da corrida presidencial. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.